14, acho que é o 14, início do capítulo 14 do livro do professor Stuart, volume 2, vem trazendo informações a respeito de Cobb-Douglas, a equação de Cobb-Douglas, ok? Então vou dar uma lida rápida aqui no exercício, diz assim: no início do século XX, dois economistas desenvolveram uma fórmula conhecida como equação de Cobb-Douglas, que relaciona o PIB de um país, beleza? Com os investimentos em trabalho, mão de obra, bacana, L, e em capital, entre parênteses, infraestrutura, que é o K. De forma geral, o PIB, P, ok, aqui está, é função dessas duas variáveis, L, a variável L e a variável K, né? Do jeito que está colocado aí. No ano de 1920, os dados da economia americana mostravam que derivada parcial de P, que é a derivada parcial do PIB em relação à mão de obra, no ano de 1920, equivalia a 90%, né? 0,9%. E derivada parcial de P, que é o PIB em relação a capital, no ano de 1920, equivalia a 15%. Legal? Aqui está em decimal 0,9, 0,15, mas eu já coloquei em percentual para chegar na resposta do exercício, porque a resposta do exercício está em percentual. Legal? Naquele ano, um incremento de 30% nos investimentos de trabalho, essa informação eu vou destacar depois, incremento de 30% nos investimentos em trabalho e 10% em capital, trariam um crescimento do PIB de, ok? Então vai ter um acréscimo de 30% em trabalho, a variável trabalho, e 10% a variável capital, ok? Desligar o vídeo e já volto. De volta aí, lembrando a você que é um exercício muito parecido com o exercício da aula anterior, que foi a aula 3, né, ou questão 3, ok? Primeira coisa, calcular gradiente de P, o gradiente do PIB, ok? No ano de 1920. O gradiente nesse ano é a derivada parcial de P naquele ano, 1920, sobre L, aliás, sobre não, derivada parcial do PIB em relação a L, que é mão de obra, e derivada parcial do PIB em relação a K, que é trabalho, ok? O exercício nos deu essas duas informações. Então vamos pegar essas informações. Olha, esse cara aqui é 90%, beleza? E esse cara aqui equivale a 15%, legal? Então vou colocar isso como informações adiante, só dando sequência aí. Então, 90%, ou se você quiser colocar 0,9 não tem problema, e 15%, bacana. Segundo passo, calcular esse acréscimo, né? Então, eu vou chamar isso aí de φ de T, no caso do meu T já não é acréscimo para, não especifico o ano, né? Meu filhinha de T, ok? Equivale ao acréscimo, primeiro, de mão de obra, que foi da ordem de 30%, e segundo, em relação a capital, que foi da ordem de 10%. Ok? Então, falou em acréscimo, falou de derivação, ok? Fazendo analogia com o exercício anterior, a pergunta é: o que vai acontecer com o PIB se eu der um acréscimo de 30% na mão de obra e de 10% na infraestrutura? Ok? Essa é a pergunta. É para o ano de 1920, sim. Naquele ano, se eu desse esse acréscimo, o que aconteceria? Você pode colocar 1920 aqui, ó. Uma coisa me incomoda, ok? Então, falou em acréscimo, falou em taxa de variação, falou de derivada, ok? Então esse filhinho aqui tem essas duas componentes.
acréscimo de 30%, repito, em mão de obra e acréscimo de 10% em infraestrutura. O que o exercício está pedindo? Está pedindo, olha aqui ó, DP, derivada parcial não, derivada, ou a taxa de variação do PIB, ok? No ano de 1920, ok? Aquela taxa de variação, vamos escrevê-la aqui, ó, DP, DZ, no ano de 1920, é quem? Vetor gradiente do PIB, beleza? No ano de 1920, vezes não, escalar, estou dando uma engrossada nesse ponto aqui para lembrar que é escalar, filinha nesse mesmo ano, 1920, ou seja, o que aconteceria com esse cara, ou de que maneira esse cara iria variar, sabendo que a minha derivada parcial, sabendo que o meu gradiente do PIB em relação àquelas duas variáveis foi dado, né? E que acréscimos da ordem primeiro de 30% na mão de obra e de 10% no trabalho seriam dados a essa situação, ok? Aquele ano, o que aconteceria com esse PIB? Beleza? Legal. Esse cara aqui, ó, vamos tentar organizar aqui essa bagunça, né? Esse cara aqui, no ano de 1920, 90%, 15%. Ok? Legal. Escalar. Esse cidadão no ano de 1920 recebeu acréscimo de 30%, 10%. Então, 30% e 10%. Beleza? Consegue ver? Consegue. Bacana. Então, esse cara é quem? Para mim fazer o produto escalar aqui, eu tenho que pegar essa primeira componente, multiplicar pela primeira componente de lá, mais segunda componente de cá, multiplicado pela segunda componente de lá. Vou chegar em quê? 90% que multiplica 30%, mais 15% que multiplica 10%. Ok, meus caros? É isso. Dá uma baixada aqui. Olha aí. O que eu quero que você veja aí é o seguinte. Primeiro, na hora que você pegar 90% de 30%, você vai chegar em 27%. E na hora que você pegar 10% de 15% ou 15% de 10%, tanto faz, você vai chegar em 1,5%. Ok? Somando os dois valores, 27% mais 1,5%, você chegará a 28,5%. Essa é a resposta final do nosso exercício. Ok? Tem várias opções lá. Entre elas, 28,5%. Olha, exercício complicado? Complicado. Está envolvendo outra área aí, que é economia, pô. Ninguém aqui é obrigado a saber informações a respeito de economia, mas nada impede que você tenha uma visão mais apurada, né, e consiga perceber a aplicação de tudo isso que nós falamos aqui, falamos de gradiente, né, e afins, né, derivação parcial e tudo mais, consiga perceber essa aplicação em outros setores, em outras áreas, como por exemplo economia. Aqui nós estamos também trabalhando com econometria, está envolvida aí no meio. Então, o início da conversa de econometria, bacana? Na verdade, essa discussão aqui vai longe, né? A gente trabalha com estimadores e tal, não é evidentemente objeto aí de cálculo 2, mas é lógico, você na condição de matemático, ou você na condição de engenheiro, se você está assistindo essa aula, eu espero que esteja, né? Você tem que ter essa abstração aí, porque nós não sabemos em que cenário você vai atuar. Você tem que estar preparado para qualquer cenário. Beleza? Um abraço aí. Galera, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nosso grupo, 7.000 pessoas aqui na descrição do vídeo. Você clica, 7.000 pessoas envolvidas aí com acompanhamento gratuito de disciplinas para você que faz Univesp, né? E tem muita gente bebendo dessa água aqui, né? Isso aqui é um cálculo 3, um cálculo 2, dependendo do local onde você estuda e evidentemente que você também é muito bem-vindo. Valeu, um abraço.